Então, com a palestra do André Lima. Obrigado, André, por ter aceitado. Ele foi executivo de varejo e fundador da agência de consultora, mentor de negócios, especialista em produtividade e gestão de tempo. Isso é para falar bem pouco de um assunto muito importante, de todo o cabedal que você tem para compartilhar conosco. É todo o espaço, André. Muito obrigada. Perfeito. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder partilhar de um tema tão importante. Espero que o carisma da apresentação não distrate a seriedade do tema, porque é um tema super importante e nesse momento, nos últimos 2 anos principalmente, é um tema altamente em voga, né? A gente tem falado muito disso. Eu não tenho tempo, ou o tempo está curto, ou o tempo está demais, o que eu faço com o meu tempo, como é que eu gerencio ele, como é que eu consigo realizar minhas atividades, minhas tarefas com o tempo que eu tenho hoje. Então, nos próximos minutinhos aí que nós teremos em conjunto, espero poder compartilhar com vocês algumas boas práticas, vou trazer alguns números do mercado, algumas pesquisas, alguns dados científicos que nos rememoram a questão do gerenciamento do tempo, tá certo? Então, antes de começar, meu nome é André Lima, tenho 32 anos, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, cresci em Campinas e, bom, estou fazendo a minha 4ª pós-graduação agora, as 2 últimas na USP e na FIA, dou aula na Escola de Empreendedorismo e Inovação de Mogi das Cruzes no tema de gerenciamento de tempo e também sou mentor do Polo Digital, que é uma incubadora de startups lá do Alto Tietê, que fica na região de Mogi das Cruzes, próximo a São Paulo. Tá? Os últimos 12 anos eu trabalhei no varejo, eu fui diretor comercial de uma multinacional francesa e hoje eu sou sócio de uma holding muito baseada no entretenimento e a gente trabalha muito forte com a questão de produtividade dentro das organizações, dentro das empresas, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, qualquer questionamento, alguma ferramenta que vocês queiram saber, por favor, guardem que depois no final a gente vai ter essa troca para poder compartilhar uns com os outros, tá certo? Então, antes de começar, quando a gente fala sobre gerenciamento de tempo, é interessante entender o quanto que as pessoas têm a dificuldade de entender o tempo como um recurso, porque ele é um recurso muito escasso, né? Eu não consigo comprar mais tempo, adquirir mais tempo. Hoje, existem alguns formatos que me ajudam a administrar melhor o tempo, né? Então, eu tenho máquinas que me ajudam a poupar o tempo, telefone, carro, avião, então eu consigo me locomover de uma forma muito rápida e eficiente. Hoje, eu consigo enriquecer o meu tempo de outros formatos, rádio, videogame, DVD, na verdade, nem existe mais, né? Mas Netflix, entretenimento, ou eu consigo estocar o meu tempo também, computador, pendrive, nuvem, e eu consigo também programar o tempo. Então, um despertador, agendas eletrônicas, cronômetros. Então, esses formatos nos ajudam a otimizar e administrar melhor o tempo. Mas quando a gente fala de gerenciamento de tempo, eu sinto uma certa dificuldade de falar desse tema nesse sentido, por quê? Porque, de fato, a gente não consegue gerenciar o tempo. O que a gente consegue gerenciar são as nossas atividades e as nossas tarefas em relação ao tempo disponível que temos, né? Então, a grande dificuldade das pessoas hoje é de ter clareza sobre aquilo que elas querem, clareza sobre aonde elas querem chegar e o que precisa ser feito hoje, né? Então, quando a gente, utilizando a metodologia da tríade do tempo, do Christian Barbosa, que hoje é das pessoas mais respeitadas no tema, né? A gente tem 3 grandes vertentes aí, Stephen Covey, o Christian Barbosa e o David Allen, que ele escreveu A Arte de Fazer Acontecer. Ele traz muito esse conceito, né? Então, o conceito do que é importante. Importante é algo que me traz resultado no curto, no médio e no longo prazo. Ele tem um outro conceito nessa mesma linha que traz sobre a questão de urgência. Aquilo que é urgência, que é urgente, se eu não fizer nesse momento, provavelmente eu vou ter resultado negativo ou um impacto significativo no meu resultado. E aquelas coisas que são circunstanciais, que não me trazem resultado nem no curto, nem no médio e nem no longo prazo. E a reflexão que eu trago para vocês é sobre os papéis que vivenciamos no dia a dia e qual que é o tempo que eu estou dedicando para cada um desses papéis, né? Quando a gente fala dos papéis, então, por exemplo, eu vou descrever um pouquinho dos meus papéis, né? Então, qual que é o meu papel enquanto pai? Qual que é o meu papel enquanto filho? Qual que é o meu papel enquanto marido? Qual que é o meu papel enquanto líder?
qual que é o meu papel enquanto sócio, qual que é o meu papel enquanto gestor, qual que é o meu papel enquanto amigo, e aí eu tenho vários e vários papéis dentro da minha rotina e da minha atividade. Como que eu gerencio esses papéis e quanto tempo que eu dedico para cada um desses papéis? Por isso que é importante quando a gente falar de produtividade, produtividade nada mais é do que resultado com equilíbrio. Não adianta eu me dedicar ao trabalho de forma intensa e não conseguir, por exemplo, estou falando na minha posição aqui, tá? Na minha rotina, e eu não conseguir, por exemplo, chegar em casa e jantar com a minha esposa e com meus filhos. Eu vou ter falta de entrega em algum momento. É por isso que quando a gente fala de produtividade, a gente fala de resultado com equilíbrio. Trazendo um pouquinho do contexto da história do tempo, né? Quando que começou o tempo, aonde se originou, e não levando para a área da mitologia, de Cronos, Kairos, etc. e tal, mas para a parte mais prática, científica, de fato, o tempo ele se originou com a questão do sol, do sol lunar, né? Então, eles identificaram lá atrás que demorava o período de um ano, e eles conseguiram identificar isso através das estações, né? Através da sazonalidade do ano, que era o tempo que a Lua se punha e ela nascia no mesmo lugar. E esse período de um ano era o período em que eles tinham as atividades ao longo do tempo. E o que definiu a era paleolítica para a neolítica foi exatamente a função do tempo presente em relação ao tempo futuro. Então, os primeiros homens, eles eram coletadores e caçadores primordialmente, né? E nessa fase, principalmente da Pedra Polida, que foi do Neolítico, eles começaram a administrar o tempo presente em relação ao futuro. O que eles fizeram? Então, ao invés de pegar as folhas e frutos e os comer, eles pegavam as folhas e os frutos e os plantavam. E pronto, criou-se a agricultura. Então, ao invés de eu pegar caçar os animais e matá-los e me alimentar deles, eu começava a criar os filhotes em cativeiro e começava a ter muito mais alimento em abundância. E voilá, criou-se a pecuária. Então, a questão do tempo ela foi muito presente desde os primórdios, né? A gente tem a fase da Mesopotâmia, depois tem a fase da Grécia Antiga, e teve a invenção da clepsidra, que ela é como se fosse uma ampulheta de água, né, que tinha nos tempos antigos, e foi o que originou bem a questão da democracia. Então, o tempo era, você tem o mesmo tempo para falar e eu tenho o mesmo tempo de réplica, né? Naquelas reuniões que as pessoas faziam. Então, hoje, e aí passamos aí depois da segunda Revolução Industrial, onde o tempo foi se dividido, né, de uma forma mais abstrata em 3 momentos, né? Então, teríamos 8 horas para dormir, 8 horas para ficar em casa e cuidar da família e 8 horas para trabalhar, completando aí 24 horas do dia, né? Então, isso está presente nos nossos dias até hoje. Só que o quanto que eu estou utilizando do meu tempo para poder fazer aquilo que eu quero. Por isso que eu volto naquilo que a gente disse no começo. Eu preciso ter muita clareza sobre qual que é a minha missão, então por que eu existo, aonde que eu quero chegar, quais que são os meus objetivos e o que eu estou fazendo para de fato alcançar aquilo. Porque hoje quando eu converso com as pessoas em mentoria, em palestra, em cursos, em workshops, as pessoas elas têm muito claro, têm muita convicção daquilo do que elas não querem, né? Então, não quero trabalhar mais, fazer hora extra, não quero trabalhar de final de semana, não quero trabalhar 12 horas por dia, não quero um trabalho exaustante, não quero um chefe tóxico, não quero. Ótimo. Então, o que é que eu quero? E o que eu estou fazendo? Qual que está sendo a minha força e minha energia para poder empreender de fato, esforço e conseguir isso no futuro, né? Então, trazendo um pouquinho da questão dos principais ladrões do tempo, nós temos vários ladrões do tempo, né, ou desperdiçadores de tempo. Eu gostaria de trazer 2 grandes pilares que compõem isso, né? Então, o primeiro é saber, na verdade, saber não, é aprender a dizer não. As pessoas têm muita dificuldade em aprender a dizer não. Então, quando vem uma atividade, uma tarefa, uma demanda, algo para ser realizado, porque eu tenho medo de gerenciar o conflito, eu tenho um problema com gestão de tempo. Então, aprender a dizer não é uma ótima técnica, é uma ótima ferramenta que já nos ajuda a ganhar tempo, né? Então, eu conseguir falar não é um recurso que me ajuda a salvar o meu tempo para o futuro. E um outro grande desafio, um outro grande ladrão do tempo que nós temos é esse daqui, que é o celular, né? Então, o celular, ele hoje, o que as pesquisas mostram é que o tempo médio do brasileiro é de 4 horas e 48 minutos por dia.
com mais de 180 desbloqueios de tela. Para quem aí tem iPhone, na parte de configurações, vocês conseguem ver lá na parte de bem-estar digital todas as suas atividades dentro do seu próprio celular. Quanto tempo que você passa em cada aplicativo, quanto tempo que você utiliza o seu próprio telefone e quanto tempo que você está conectado na internet e afins. Para quem tem Android, os modelos a partir de 2019 já tem essa função também nas configurações. E você pode baixar aplicativo, tem Quality Time, tem vários aplicativos que te ajudam a mensurar isso, né? E é uma coisa tão importante, está tão presente nas nossas vidas, que as próprias redes sociais possuem ferramentas de limitação de recurso de tempo. Então, se você vai hoje no seu Instagram, lá nas partes de configurações, você pode limitar o tempo que você quer utilizar o Instagram. E aí, a partir do momento que você ficou o tempo determinado, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, a própria ferramenta te avisa. Olha, André, você já passou 30 minutos hoje. E aí, eu tenho a possibilidade de decidir sobre aquilo ou não. Lembrando, né, que a decisão é a alternativa de maior valor. É por isso que por que eu estou trazendo essa questão da alternativa de maior valor? Porque quando a gente fala de tempo, o nosso cérebro reptiliano, ele trouxe muito essa questão do descanso, né? Nós fomos concebidos para descansar, para guardar energia, para salvar energia. Lá dos primórdios do homem, tudo queria matar a gente, né? Então, os animais, frutas envenenadas, tribos inimigas, tudo queria matar a gente. A expectativa de vida dos primeiros homens era de entre 23 e 27 anos. Então, agora nos próximos anos vai ser mais de 75 anos, 80 anos. Então, o quanto que isso não está presente no nosso dia a dia e o quanto que isso não impacta de fato, né? E geralmente eu faço uma reflexão para as pessoas. É normal a gente acordar todos os dias de manhã e tomar um copo de álcool, de cachaça, de alguma coisa que seja? Não, não é normal. É normal, ao dormir, antes de dormir, tomar um outro copo de cachaça, de pinga, de o que quer que seja? Não, também não é normal. Então, por que será que as pessoas acham que é normal utilizar o telefone no primeiro momento em que você acorda até o último momento em que você vai dormir? E aqui eu não vou nem trazer a reflexão acerca da questão da luz azul e etc e tal, mas sim de como é que o nosso cérebro se comporta nesse sentido. Qual que é o impacto para o nosso dia a dia, né, dentro dessa atividade, né? Então, imaginem só, a partir do momento que eu acordo, eu estou com o meu HD aqui dentro da minha cabeça limpo, né? E a partir do momento que eu começo a me relacionar com o mundo, né, com tudo que está à minha volta, eu começo a interpretar e colocar para dentro da minha cabeça todas essas informações. Se, ao momento em que eu acordo, que eu tenho todo um dia inteiro pela frente, eu começo a colocar várias e várias e várias informações que, de fato, não vão me ajudar ou não vão potencializar meu resultado em direção aonde eu quero chegar, eu já tenho um desafio muito grande pela frente, né? Então, geralmente as pessoas elas acordam, já pegam o celular, começam a ver o WhatsApp, começam a ver o Globo.com, conseguem ver notícias, etc e tal, para poder se antenar sobre o mundo, né? Eu já ouvi muito isso, né? Ah, mas então eu tenho que ser um alienado? Não, não é essa a questão. A questão é de você utilizar os recursos ao seu favor. O quanto que essa notícia no Globo.com, em qualquer ferramenta que seja, vai te ajudar de fato a você chegar mais próximo dos seus sonhos ou mais próximo dos seus desejos, né? E o que acontece? Geralmente, ao longo do dia, eu vou tendo que tomar decisões, várias e várias decisões. Então, a partir do momento que eu acordo, eu preciso decidir que roupa eu vou utilizar. Então, eu vou com manga comprida, manga curta, eu vou de regata, eu vou de calça, eu vou de tênis, eu vou de papete, eu vou de chinelo, ou eu vou descalço. São várias e várias decisões. Hoje tem pesquisa uma pesquisa recente, ela traz que no almoço, somente no almoço, nós tomamos mais de 180 decisões, somente no período do almoço, né? Por quê? Ah, eu vou pôr salada primeiro, arroz, feijão com arroz, eu vou pôr carne antes ou depois, eu vou pegar fritura ou não vou pegar fritura, eu vou comer com talher ou vou comer com garfo, vou pegar papel ou não vou pegar papel. 180 decisões somente na hora do almoço. E aí, o que geralmente acontece? Chega no final do dia, esse meu banco de decisões já foram sendo tomadas e eu tenho uma estafa mental. Eu tenho muita dificuldade de tomar decisões ou de inserir atividades as quais eu não estou habituado a realizar. E isso acaba por impactar o meu dia a dia, né? Então, a grande sacada aí, quando a gente traz para a questão do ciclo circadiano, entendendo que o ciclo circadiano, ele é o nosso ambiente, é o nosso status biológico, né? Como é que o nosso corpo funciona, para o maior número de pessoas,
geralmente, tá? Para o maior número de pessoas, não estou falando que é normal, tá? Mas para o maior número de pessoas, geralmente as pessoas elas vão dormir entre 9 e 10 da noite, entre 9 e 2 da manhã, e elas despertam entre 5 e 8 da manhã. Então, considerando esse cenário, o momento que esse tipo de perfil vai estar mais produtivo vai ser entre 8 e 11 da manhã. Então, qual que é a grande sacada e a dica que eu dou aqui para vocês hoje? É que nesses momentos, então, primeiro, né? Descubra, identifique qual que é o momento que você está mais produtivo, com mais foco, com mais atenção e com mais energia. Geralmente, se você está nesse grupo que eu comentei, esse momento é entre 8 e 11 da horas da manhã. Por quê? Porque você despertou, acordou, levantou, tomou um café, tomou um banho, passou com o cachorro, fez um exercício físico, alguma atividade, e ali você está na sua zona de excelência, na sua produtividade máxima. Então, nesse momento, qual que é o ideal? Nesse momento, é eu inserir as atividades mais complexas ou menos prazerosas. E aliado à lei de Parkinson, tá? A lei de Parkinson, não é mal de Parkinson, é lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz o seguinte: a partir do momento em que eu tenho uma atividade com horário para iniciar e horário para acabar, a chance de eu aderir àquela atividade, ela é muito maior se não houvesse esse horário pré-determinado. Então, a dica para vocês é identificar qual é o horário que você está mais produtivo, mais desperto, com mais atenção, e colocar as atividades menos prazerosas ou mais complexas nesse momento. Porque daí você vai ter uma chance muito maior de fato, conseguir aderir a essas atividades com maestria. E lembrando um outro dado aqui, né? Mais de 20% da população adulta brasileira, ela é procrastinadora crônica. Então, quem que não conhece alguém aí que fala que já está chegando e ainda nem saiu de casa? Ou que é só mais uns minutinhos e leva mais de uma hora para poder se arrumar ou para poder se ater aos compromissos? Ou a pessoa que está chegando na reunião e ela está sempre atrasada, né? Então, mais de 20, quase, então um quinto da população brasileira, ela é procrastinadora crônica. E quais são os 3 motivos pelos quais as pessoas elas procrastinam? Existem 3 motivos principais. Existem vários e vários, mas os 3 motivos principais são: não gosto de fazer, não tenho prazer por fazer e não sei fazer. Então, logo, quando eu não sei, eu vou deixando para depois. Se eu não gosto de fazer, também deixo para depois. E eu tenho medo de fazer, de ter uma represália, de ter algum tipo de problema posteriormente, também vou deixando para depois. Então, se você se encaixa em algum desses perfis, por favor, coloquem as suas atividades no momento em que você está mais desperto, com mais energia, com muito mais foco e atenção, que a chance de você, de fato, aderir a essa atividade, ela se torna exponencialmente melhor, tá? Uma outra coisa que a gente traz aqui é a questão do hábito, né? Então, ouve-se muito falar de que o hábito leva 3 semanas ou 21 dias para você ativar um novo hábito, para que você possa ter um hábito, né, melhor, para você significar um novo hábito dentro da sua rotina de atividade. De fato, hoje o que as pesquisas trazem não são esses 21 dias, tá? E eu, entendendo um pouquinho mais, procurando saber um pouco mais do assunto, esse mito dos 21 dias, ele veio através de um psicólogo, o Maxwell Maltz, que depois da Segunda Guerra Mundial de 49, na década de 50, ele começou a tratar dos pacientes que eles eram amputados da guerra, né? Eles sofreram amputações na guerra. E eles tinham aquela síndrome do membro fantasma. Então, vamos supor que a pessoa que não tinha a primeira parte do braço, eu jogava uma bolinha para ela e ela tentava pegar com o restante do braço. Maxwell Maltz identificou que 21 dias ou 3 semanas era o tempo necessário para que a pessoa entendesse que aquele membro já não fazia mais parte dela. Mas, André, então, hoje, quanto tempo leva-se para que a gente possa adquirir um novo hábito? Olha, eu vou ser bem franco com vocês. O que essa pesquisa traz é que são 66 dias, porém, uma ressalva bem importante, que é a depender do hábito. A depender do hábito. Então, se a pessoa ela fuma e fumou nos últimos 40 anos, com certeza vai ser um hábito muito mais desafiador de tirar da rotina. Agora, se ela começou a roer unha na semana passada, com certeza vai ser um hábito que vai ser muito mais simples de eu tirar da minha rotina. Então, na verdade, a questão do hábito, eu tenho que identificar quais são os hábitos angulares. O que são hábitos angulares? São aqueles hábitos que, trabalhando fortemente e intensamente nele mesmo, eu consigo impactar toda uma outra série de rotinas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês.
eu me alimentei mal hoje. Então, se eu me alimentei mal hoje, consequentemente, estou dormindo mal. Fui dormir mal, acordei mal. Acordei mal, não consegui fazer minha atividade física. Não consegui fazer minha atividade física, já não estou tão disposto, já não estou com tanta energia. Já não estou com tanta energia, não estou tão disposto, o meu resultado vai ser abaixo do esperado. O meu resultado abaixo do esperado, eu fico frustrado. Eu fico frustrado, eu não tenho energia para poder fazer melhor ou mais. Então, percebam que uma única atividade, ela impacta uma série de rotinas do meu dia a dia, tá certo? Então, falando sobre tempo, inclusive meu tempo já está chegando próximo do fim, queria deixar aqui Era algumas isso dicas que para eu ia te vocês. alertar, André. Mas eu tô aqui, ó, no termômetro aqui. Então, só para fechar, o que eu queria deixar de presente para vocês é que vocês possam entender que os recursos eletrônicos, vocês possam usar eles e não ser usados por eles, né? Eles vieram para facilitar as nossas vidas. Os aplicativos que vocês utilizam, revejam se de fato são necessários para que vocês tenham que fazer as tarefas e as atividades que vocês precisam fazer, né? Rever o conteúdo que vocês acompanham diariamente. Então, seja site de notícias, seja qualquer coisa que aquilo que não te traga resultados nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, tá? E sobre a questão de agenda, as pessoas me perguntam muito. É melhor uma agenda, um aplicativo, um planner? O que é melhor fazer? Não tem o melhor, tem aquilo que melhor se encaixa para você. Ah, André, então para eu ter uma vida mais produtiva, eu preciso acordar às 5 da manhã? Também não. Eu também não tenho uma convicção totalmente contrária a essa. Eu acredito que você vai ter o melhor horário para você, porém, as atividades precisam estar preconizadas para que você possa, de fato, chegar aonde você deseja, aonde você quer. Beleza? Então, deixo aqui os meus contatos, as pessoas acho que podem passar meus contatos depois. Qualquer dúvida, qualquer desafio, qualquer dificuldade, qualquer curiosidade, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, eu também estou super disponível e estou aberto para poder receber de vocês aqui. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Nossa, ótimo, André. Você já deu algumas dicas bem legais. É uma pena que não dá para a gente continuar com esse tempo para a gente poder aprender mais coisas aí com você. Mas a gente já tem a primeira pergunta aqui, esperando para ser respondida. É a Gabriela. Ela disse que pode chamá-la de Gabi. Ela está em Toronto, no Canadá, e ela quer saber qual é o ponto de vista, o seu ponto de vista, relacionado à cultura brasileira, referente ao gerenciamento do tempo. Você acha que o gerenciamento de tempo ou o sabotamento de tempo está relacionado a alguma forma ou alguma cultura, né? De alguma forma? Boa, excelente pergunta, excelente pergunta. Talvez eu não vou conseguir contextualizar com dados, porém, os últimos 6 anos eu passei numa multinacional francesa, né? Então, tive várias oportunidades de viagens, de trocas com essa outra cultura, e é incrível o quão que é distante. Então, aqui no Brasil é muito normal as pessoas chegarem 2 minutinhos, 5 minutinhos, 7 minutinhos, ou a gente marcou para as 2, vamos então aguardar até as 2h10 para que todo mundo chegue. Na Europa isso não existe, né? Também não existe aquele negócio, você tem 5 minutinhos? A pessoa fala, não, não tenho. Marca na minha agenda e aí a gente tem o tempo que você precisa, que é necessário. Então, acho que muito da questão da cultura do brasileiro é muito dessa questão da proximidade, né? Até que, se eu tenho uma reunião muito desafiadora, por exemplo, com o pessoal da França, né? O pessoal tem um monte de problema, um monte de desafio, passa 3 minutos, tá tudo bem. Então vamos lá fazer um happy hour, vamos sair e tal. Aqui no Brasil, não. Se eu tenho um momento com a pessoa, um desafio ali, um conflito para gerenciar, provavelmente essa pessoa ou eu mesmo vou ficar algum tempo ressentindo aquilo e tendo aquilo dentro de mim, né? Então, eu acredito muito que, sim, as culturas elas variam muito. No Japão, por exemplo, eles estão sempre on time, sempre on time. Eles são os mais. Tem uma pesquisa que mostra que eles são os mais pontuais, né? Tem um outro país na Europa que eu não me recordo agora também, mas no Japão eles são muito pontuais. E aqui no Brasil a gente já tem essa cultura, né? Então, tô chegando, já vai, daqui a pouco, mais 5 minutinhos. Eu vejo muito disso no nosso dia a dia hoje. Alguma sugestão de como resolver isso? Como a gente se conscientizar de que não deve fazer assim? Geralmente, eu falo muito dessa questão porque é uma questão cultural mesmo, né? Então, eu não consigo mudar o ambiente todo,
mas aquele perímetro em que eu atuo, eu consigo alterar e consigo mudar. Então, eu trazia essa cultura para as minhas equipes. Então, se a pessoa atrasava 2 minutos, 5 minutos, eu já pontuava na hora e mostrava a importância de se estar no prazo e no tempo necessário, porque aquilo era um impacto. Não eram 2 minutos, né? Tinham 20 pessoas na sala, então era 2 minutos de cada um. Então, era 40 minutos que a empresa estava perdendo e que todos nós estávamos perdendo. Então, e isso é a questão do conflito, que foi o que eu falei. Quem tem problema com gerenciar conflito tem problema com gerenciamento de tempo. Então, nesses conflitos, não deixem de investir tempo e energia para, de fato, poder sanar isso ou compartilhar as convicções que vocês têm, a importância para poder mudar esse cenário de uma forma super positiva. Mas eu acredito muito nessa transformação cultural de dentro para fora. Então, eu primeiro, no meu perímetro de responsabilidade, e depois ir aumentando para o outro ecossistema que está em volta. Bom, nós ainda temos mais 2 minutos, e eu vou aproveitar que apareceu aqui mais uma pergunta para você. Vai ser a última por causa do nosso tempo que nós estamos gerenciando, né? Como fazer para ser mais objetivo sem perder a simpatia? Perdemos muito tempo nos corredores, em conversas desnecessárias no ambiente de trabalho, perdemos tempo no início das reuniões, nos assuntos da pauta, fogem, né? Enfim, fica chato, às vezes, a gente ser objetivo, pois parece que é falta de educação ou que a gente está sendo rude. Boa, excelente pergunta. Acho que vai muito em linha com o que a gente falou do aprender a dizer o não, né? Então, eu preciso também saber liderar essas situações muito em relação à autonomia e responsabilidade. Eu gosto de falar que liberdade com responsabilidade gera autonomia para que você tome as melhores decisões no momento em que você está. Então, como que eu gerencio isso com as outras pessoas e demonstro para elas o impacto da não aderência ou de uma aderência equivocada em relação ao tempo e à atividade dela. Eu entendo o que a pessoa está dizendo, trazendo nessa questão, que é como que eu consigo, de fato, gerenciar meu tempo, mas estou sendo impactado por uma pessoa que eu dependo dela, né? Como é que eu consigo trazer ela para o meu lado? Eu acho que é muito de trazer a importância daquele momento e, de novo, a questão mais cultural para as pessoas que estão nos nossos times ou nas nossas equipes ou que estão trabalhando junto conosco. Eu vejo muito nesse sentido aí. Bom, então eu queria agradecer a você, Andréa, foi excelente. Pena que a gente tem um tempo curto, limitado, mas eu acho que você nos jogou a isca de querermos pensar e refletir sobre o assunto. Muito obrigada pelas dicas.